A tarefa que me foi dada era pegar o tema da formação continuada, né, que é uma política pública que, no geral, cabe às secretarias estaduais e municipais de educação organizar, um conjunto de pesquisas ou de avaliações de impacto, ou seja, não eram qualquer pesquisa, era uma pesquisa específica, e tentar trazer a contribuição dessas pesquisas para a formação continuada. Vocês vão ver que a maioria dos trabalhos não são brasileiros e não são escritos sobre programas brasileiros. E uma das razões não é porque foram escolhidos a propósito, porque a gente acha que tem que fazer igual lá em Nova York, etc. Não é isso. É porque naqueles países a prática de avaliar os programas é muito mais arraigada que aqui. Em alguns países, não só eles fazem isso, como eles incorporam no desenho do programa, quando eu estou desenhando o que eu vou fazer, eu já incorporo um componente de avaliação, porque eu já consigo fazer uma avaliação melhor do impacto se eu já incorporo ela no desenho do meu programa. A tentativa metodológica que esses estudos fazem é de isolar o que é o programa, o que é o efeito do programa ou da intervenção que está sendo colocada em prática, contra outras coisas que estão acontecendo simultaneamente. Então, essa é uma das principais dificuldades. E quando você incorpora a avaliação no seu desenho do programa, é mais fácil você eliminar essa dificuldade. Quando a gente usa aqui a palavra causal, a gente quer dizer o seguinte: eu quero poder provar que o que causou a melhoria no desempenho do meu aluno, no desempenho do meu professor, foi exatamente o meu programa, e não uma outra coisa que eu fiz. No geral, uma avaliação de impacto, ela se inspira muito na avaliação médica, da área médica, né? Onde você faz uma intervenção e você tem um grupo de tratamento e um grupo de controle. Você dá o remédio, ou faz a intervenção, no grupo de tratamento, e você tem um grupo de controle que, em tese, é idêntico ao seu grupo de tratamento, mas que não recebe o tratamento. Então, a ideia aqui é como que a gente consegue, com tudo isso, fazer estudos que tentam medir o impacto causal de uma intervenção. Eu separei em 3 temas esses estudos. Depois a gente vai analisar os resultados gerais de todos os estudos e quais são as implicações para a política pública do que essa pesquisa está trazendo para a gente. Um conjunto de artigos avaliava um componente específico da formação continuada, que era a mentoria ou tutoria. E qual é o impacto que fazer isso, ter um mentor ou um tutor, na formação de professor novato ou de qualquer outro professor, quando você está introduzindo uma modificação, né, de um currículo, de uma avaliação, enfim. O segundo é alguns programas específicos com características muito específicas ligadas a cada rede e um outro conjunto de estudos e de artigos que não diz respeito especificamente a um programa de formação que alguém desenvolveu numa rede pública ou privada de ensino. Mas são estudos que estão tentando entender que tipo de prática de ensino, que tipo de coisa que o professor faz na sala de aula tende a funcionar. E como que eu poderia, talvez, replicar esse tipo de prática para que outros professores se tornem mais eficazes. O primeiro, avaliação de impacto do componente mentoria e ou tutoria na formação dos professores. A mentoria consegue ajudar a reduzir a evasão de professores, né, o pedido de demissão de professores, e melhorar a habilidade dos novos professores, dos professores novatos? Então, vamos lá. Quais eram as perguntas que os avaliadores, né, que fizeram a avaliação desse programa, fizeram? Como esse resultado se relaciona com a qualidade do mentor? Ou seja, dependendo do tipo de mentor, funciona, e dependendo do tipo de mentor, não funciona, né? O tempo que o professor tem atividade com o mentor importa no resultado? Então, o que eles descobriram? Alunos dos professores que passaram mais tempo com o tutor tiveram melhoria no desempenho. Então, claramente, o tempo
de relacionamento tutor-professor importa. Não é só criar um programa, dar lá meia hora de conversa, achar que vai sair funcionando. Não é. Né? Então, aqui nós estamos falando da qualidade do programa. Quanto mais tempo passa junto, melhor. Outra questão interessante aqui. O fato do mentor ter a mesma formação específica que aquele professor que ele faz a mentoria não importa tanto. E também, o mentor não é melhor avaliado se ele é da área de especialidade do professor. Mas o tempo de experiência como professor, experiência naquela escola e o tempo do trabalho dele naquele sistema educacional acaba influenciando. Então, na verdade, isso está mostrando para a gente o seguinte: se ele não conhece o contexto da escola, então o mentor que é daquela escola, ou seja, ele já foi professor naquela escola, ele conhece a comunidade, ele conhece os professores, e que atende um número grande de professores na mesma escola, aí dá certo. Então, nesse programa de Nova York, que pode não ser o nosso caso, o apoio era menos na disciplina específica e era mais na questão do contexto da escola e na relação com os professores. O próximo tema, né, que a gente vai entrar é o desenvolvimento profissional, né, a formação continuada de professores afeta o quanto o professor sabe do conteúdo e da metodologia de ensino. Eles queriam medir, né, o efeito de um programa de formação continuada de professor do ensino fundamental na Califórnia, que era para professor de inglês, né, no caso, linguagem, e de matemática. E trabalhava tanto o conhecimento da disciplina como ensinar aquela disciplina. Eles embutiram no desenho do programa a avaliação. Portanto, antes do professor entrar no programa, eles fizeram um teste nele, uma prova, tá? De conhecimentos pedagógicos e específicos da área. Fizeram uma prova logo no final do curso e uma outra 6 meses depois. Né? Então, a prova que ele faz antes e a depois tem uma diferença significativa aqui. Ele sabe mais depois do programa? Sim. Mas professores com pelo menos 1 ano de experiência tendem a apresentar um crescimento maior fruto do programa. Né? Então, aqui, quem ganhou mais com esse curso foi professor novato, com menos de 1 ano de experiência. É a prova, a evidência empírica de uma intuição que a gente tem, né, e que fortalece essa argumentação quando a gente está discutindo uma política pública. Tá? Então, essa é uma das grandes contribuições. Aí, vamos para o último tema. Então, aqui, como eu falei, a terceira área é estudos que tentam ver que tipo de prática que o professor tem em sala de aula, né, mais influencia no resultado dos alunos. Apesar dele ter sido publicado fora do Brasil, é um estudo sobre sistemas apostilados que foram utilizados aqui no estado de São Paulo. Então, a gente comparou municípios que adotaram o sistema com municípios que não adotaram o sistema estruturado. A gente está chamando de sistema estruturado algo que defina o currículo, define no sentido de que vem um material pronto, logo o currículo vem definido. Qual o impacto que esses sistemas estruturados tinha, né, no desempenho dos alunos de 5º e 9º ano? E a gente encontrou um impacto positivo, significativo, principalmente em 5º ano, tanto em matemática como língua portuguesa, 5 pontos na Prova Brasil. E, no caso do 9º ano, só em matemática. E também uma maior taxa de aprovação nesses municípios. Quanto mais tempo aquela rede já usava esse sistema, maior também era o impacto, e principalmente em matemática. Análise geral dos resultados dessas pesquisas que eu explorei mais e das outras também que estão presentes. Né? O tempo de implementação, ou como a gente chama na avaliação de exposição a um programa, é importante. Né? Ele parece ser uma variável-chave. Em várias avaliações, o quanto o tempo é uma variável-chave. Né? E se a gente for pensar isso para a política pública, isso significa que a gente tem a importância da continuidade de algumas políticas para a gente poder saber se ela funciona. Né? Se a cada 4 anos muda tudo, a chance de ter um impacto, mesmo que seja um excelente programa, vai diminuir. Outro
resultado que eu acho que é importante para a gente pensar, né? Formação com foco exclusivo na ampliação de conhecimento tende a ter efeito de curto prazo. Ou seja, você só quer que ele saiba alguma coisa e não que ele aplique alguma coisa, né? A aplicação daquilo que ele aprendeu é o que vai garantir a continuidade e a mudança, né? Então, o foco da formação não pode ser só a ampliação do conhecimento. Então, era um pouco essa a ideia dessa conversa com vocês, trazendo esses elementos como um modelo de como pensar, não que isso aqui é o que tem que fazer. As avaliações de impacto servem para ajudar a gente a elencar que tipo de ação, né, pode ser eficaz e que pode ser incorporada em programas que vocês possam desenvolver na secretaria de vocês.